Podemos iniciar já, Amanda. Ai, muito obrigada, Rê. Sejam todos bem-vindos a mais um webinar Abracan. Boa tarde a todos vocês. Meu nome é Amanda Graminha, sou coordenadora da área de cursos e palestras. Gostaria de agradecer em nome da nossa diretoria pela presença de todos vocês, estimados associados, nossos amigos de mercado, em mais uma jornada de conhecimento. Gostaria também de deixar algumas orientações a todos vocês. Caso tenham dúvidas, utilizem o recurso do Q&A. E a apresentação será enviada pela nossa equipe no pós-evento para o e-mail de vocês. Vamos iniciar agora a nossa mesa redonda fretes internacionais no contexto da PLD-FT. Gostaria de chamar Geraldo Magela Siqueira, moderador desta mesa. Ele que é servidor aposentado do Banco Central do Brasil e atual diretor executivo da GMS Capacitação e Treinamentos. Magela, seja bem-vindo. Você sempre colaborativo, foi escolhido por unanimidade pelos nossos painelistas de hoje para moderar essa nossa mesa. Estendo a você a palavra para você dar boas-vindas aos nossos participantes e introduzir os nossos painelistas. É com você, Magela. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo bem? Perfeito. Muito bem. Bom, eu quero fazer um agradecimento duplo. Primeiro para o Ayrton Júnior, né? Quem carinhosamente chamamos de Júnior, e os demais panelistas, o Marcelo, o Oswaldo e a André, pelo convite, né? Para ser o moderador desse painel, com trabalho que eu faço com muito prazer e satisfação. Agradecer também a Abracan, por intermédio da Amanda, por ter concordado, né, Amanda, que de me dar mais essa oportunidade de estar aqui com vocês, e para mim é um trabalho que eu faço, né, com muita satisfação e muito prazer. O tema de hoje, eu acho que é um tema de extrema relevância no contexto da prevenção à lavagem de dinheiro, e especialmente nesse momento agora, que nós estamos com o novo normativo do Banco Central, tratando da circular 3978, onde ela estabelece, né, o conceito da abordagem com base no risco, onde todas as instituições financeiras, em geral, terão que trabalhar no sentido de definir matrizes de risco, e entre essas matrizes de riscos estão os produtos e os serviços oferecidos pela instituição. Por que eu estou colocando essa questão da importância dos fretes internacionais, né, no contexto desse trabalho de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo? Alguns pilares que sustentam o nosso trabalho nos procedimentos de conheça o seu cliente, no que diz respeito a fretes internacionais, ele fica um pouco comprometido, porque alguns dos pré-requisitos que nós adotamos e que nós aprendemos a adotar, e que são ferramentas internacionais, nós temos mais dificuldades de encontrar e de identificar. Um dos pilares, nós sabemos, do conheço do seu cliente, é identificar o dono do negócio, o beneficiário final. O outro pilar é definir a capacidade financeira do cliente. Qual o limite operacional que eu vou dar para esse cliente? E essas duas exigências, vamos dizer assim, de boa governança de PLD, elas ficam um pouco comprometidas. Por quê? Porque os fretes internacionais, especialmente os fretes marítimos, o aéreo também, normalmente os recursos, os fluxos financeiros são movimentados por terceiros. Ou seja, não é o dono do negócio que está fazendo, que é o cliente da instituição. É o agente de carga, consolidador ou desconsolidador da carga. Então, é com ele que a gente tem que trabalhar, é com ele que eu tenho que adotar minhas políticas de conhecer o seu cliente, que efetivamente não é ele que tem o faturamento para eu examinar, porque os recursos não são dele. Se nós formos examinar, por exemplo, o faturamento de um agente de carga, certamente nós não lhe daríamos limite para ele poder fazer as remessas de frete. Portanto, nós temos que dar um limite para ele, não de acordo com o faturamento, mas de acordo com a capacidade que ele tem de prestar serviços de agente, de consolidador da carga. Da mesma forma, é o beneficiário final.
Meu travou. Travou um pouquinho a voz do Magela. Magela, está nos ouvindo? Esperar um pouquinho. Acho que travou. De dinheiro e financiamento do terrorismo. Então, eu reputo esse painel aqui, um dos painéis de extrema relevância. Nós temos aqui a oportunidade de estar aqui com 4 especialistas. Vocês estão me ouvindo ou não? Agora sim. Mas cortou alguma coisa antes? Cortou, Magela, um pouquinho. Onde foi a parte que foi cortada para eu poder complementar? Rebobina 1 minuto, Magela. Hein? Você estava falando sobre que os agentes de carga, na verdade, eles operam em nome de terceiros. Por isso a dificuldade de aferir a capacidade financeira de cada um relativo ao negócio. Perfeito. Isso são coisas... Eu estava querendo, na verdade, eu acho que esses pontos, né, serão abordados aí pelos painelistas, mas eu queria dizer o seguinte, a importância do painel, dadas as dificuldades que nós temos de executar a política de coisa do seu cliente, por falta de estar relacionando com o beneficiário final, e com a capacidade financeira. Mas aqui nós temos 4 grandes especialistas, uma oportunidade rara, a meu ver, né? Eu acho que eu nunca participei de uma mesa com essa capacidade, né, essa inteligência na parte aduaneira e de inteligência de poder debater, e eu fico muito satisfeito com isso. Temos aqui, começando aí pela Andréa, né, Andréa Pedrosa, que ela é graduada em Gestão de Negócios Internacionais, né, e hoje, atualmente, ela é diretora comercial da LinkMax Trade, né, uma trade. Então, temos aí a oportunidade de ver a Andréa nos oferecendo a sua expertise, não só em trabalhos que ela já executou, né, em algumas instituições, mas também agora na parte de estar na área de uma trade. O Marcelo, né, que é engenheiro de produção, formado pela Politécnica, e atualmente é o sócio-diretor da Teclog Tecnologista de Comércio Exterior. Então, uma oportunidade também de estarmos com um especialista, né, na área de logística de comércio exterior, com toda a sua experiência. E temos também aí o Oswaldo, né, que é conselheiro titular hoje do CAF, né, do Conselho de Administrativo e Recursos Fiscais, que é importante conselho, né, no âmbito de análise de recursos tributários. O Oswaldo, além de trabalhar no CAF, né, no Ministério da Economia, ele é delegado do Grupo de Assuntos Aduaneiros, né, na Federação Internacional de Agentes Transitários, ou seja, tem uma experiência nacional na área pública, tem uma experiência internacional na área aduaneira, e também, né, presta também assessoria para o Sindicomes, né, que é o sindicato que cuida, né, dos transportes, enfim, tem aí uma larga experiência, então nós temos uma oportunidade rara de termos a visão de todos eles. E, por último, mas não menos importante, meu amigo Júnior, né, que é um especialista em câmbio, além também de ser especialista na área de logística aduaneira, né, que também tem experiência nessa área. Então, assim, a gente tem uma oportunidade rara de tratar esse assunto, e eu digo para vocês, Marcelo, Andréia e Oswaldo, é um tabu para nós no mercado de câmbio, é um assunto que todos ficam inseguros para tratar, pode considerar isso. Eu não vi até hoje no mercado de câmbio ninguém que fale com segurança sobre essa parte que vocês vão mostrar, né? Vamos iniciar primeiro com uma apresentação coletiva da Andréa, do Oswaldo e do Marcelo, dando um overview sobre a estrutura dinâmica, né, aduaneira que vinculada aos agentes de carga, consolidador e desconsolidador de carga. Então, vamos ter aí uns 30 minutos, né, para a gente ter essa visão panorâmica. Será uma apresentação coletiva dos 3. Eu acho que é importante para conectar as expertises de vocês, e depois o Júnior, aí com a parte de câmbio, a gente vai conduzindo para responder eventual questionamento ou eventual dúvida que porventura persistir. Tá bem? Então, eu já abro aí para vocês 3, Andréa, Oswaldo e Marcelo. Fique à vontade, aí acho que em torno de uns 30 minutos daria bem para a gente ter depois uma oportunidade, um pano de fundo para a gente fazer o nosso debate. Então, muito obrigado.
Obrigado, Magela. Prazer rever o Júnior, a Andréia, e um prazer poder estar dividindo a mesa com tanto você, Magela, quanto o próprio Oswaldo. Bom, eu vou dividir a tela aqui, compartilhar a tela. E perguntar se vocês estão vendo a tela. Ok. Então, tá bom. Bom, a ideia nesse terço inicial desse webinar é fazer uma contextualização, principalmente em relação ao papel do agente de carga, né? A gente tem os players intervenientes no transporte internacional. Você poderia categorizá-los em 3 grupos propriamente ditos. Então, nós temos o armador, ou os armadores e companhias aéreas, e o nome armador você pode fazer várias leituras, como companhia de navegação, o próprio proprietário do navio, né? O arrendatário, etc., e as companhias aéreas, talvez um grupo aí que seria o grupo mais relevante, porque são aqueles que realmente detêm a posse das unidades de transporte, dos meios de transporte, colocar também aí as transportadoras rodoviárias. Você tem aí um subgrupo específico no transporte marítimo, que são o que nós chamamos NVOCCs, que são os armadores sem navios, agentes consolidadores ou desconsolidadores de carga. Isso surgiu há alguns anos, aproveitando uma oportunidade que foi dada pelos armadores, que não tinham mais interesse em manusear cargas menores do que containers e tinham até uma dificuldade em poder fazer isso e permitiram que surgissem esses prestadores de serviço que passaram a ocupar esse espaço, fazendo com que as cargas que ocupassem um volume menor, inferior a um container, pudessem ser, portanto, por eles organizadas e coordenadas, e eles entregam, portanto, ao armador esse container cheio. Então, eles são os tais consolidadores, ou, na outra ponta, o desconsolidador, ou seja, a empresa que, ao receber esse container do seu parceiro, responde pela desconsolidação, que é um procedimento burocrático e físico, onde você vai retirar aquelas cargas parciais desse container. E você tem o transitário de carga, também chamado agente de carga ou freight forwarder, que efetivamente é um agente de logística capacitado através de uma rede de agentes que ele dispõe a prestar um serviço de logística mais ou menos amplo, dependendo da necessidade de cada empresa importadora ou exportadora. Então, a gente dividiu aí em 3 grupos principais, e o foco aqui ficariam nos 2 grupos de baixo, tanto o NVOCC e principalmente o transitário de carga, que é o nome oficial que se dá, mas que a gente chama no mercado de agente de carga, né? Então, a quantidade de agentes de carga é uma quantidade bastante grande, empresas multinacionais de vários portes, empresas de médio e empresas de pequeno porte. Então, você tem agentes que são, às vezes, empresas formadas por 2, 3 executivos, empresas de médio porte, talvez com seus 30 a 40 executivos, funcionários, né, colaboradores, empresas de grande porte, que são os grandes players do mercado, normalmente empresas que vieram de fora e se instalaram aqui no Brasil, adquirindo muitas empresas menores ou se instalando propriamente dito. Andréia, se puder falar um pouquinho a respeito, claro, e complementar com alguma coisa, eu agradeceria. Obrigada, Marcelo. Eu acho que o que é mais interessante para o nosso debate hoje é a parte do agenciamento de carga mesmo, porque são eles que movimentam os valores, né? Os armadores, a gente vai falar um pouco mais na frente sobre os fretes pagos no Brasil e pagos lá fora, mas a maioria do agente de carga,
ele consegue receber o valor, aqui era o que o Magela estava falando no início, ele não tem talvez um panorama tão bonito financeiro da empresa dele, porque ele é um mero intermediário, né? Então, ele trabalha com o dinheiro do importador e do exportador, mas ele tem uma forma de trabalho para nós, né, eu, como importadora, né, é muito melhor trabalhar com agente de carga, porque ele oferece muitos serviços do que trabalhar direto com o armador, mesmo sendo um container fechado, né? Então, o agente de carga, ele tem essa postura no mercado, ele é muito forte, por ele oferecer serviços para os importadores que realmente faz sentido trabalhar com essas empresas, né? Então, mas fica confuso para a área, talvez, de câmbio, todo o formato dos pagamentos com relação ao frete, porque são 3 intervenientes e muitas vezes você tem 2 no mesmo processo, né? Você sempre vai ter o armador e o agente de carga, o armador e o NVO, ou a companhia aérea e o agente de carga. Então, para quem fecha o câmbio, tem que entender um pouco mais desses trâmites documentais. Acho que é isso, Marcelo. Obrigado, Andréia. Eu queria pedir ao Oswaldo, então, só para abordar um pouco a questão do agente de carga, sob o ponto de vista da própria regulação da atividade e algumas informações adicionais que permitam a gente realmente entender a função que ele efetivamente executa à luz da própria legislação. Perfeito. Em primeiro lugar, boa tarde a todos. Agradeço à Abracam pela oportunidade, ao Geraldo pelos elogios iniciais, ao Marcelo pelo convite inicial, ao Ayrton, a Andréia e também a Amanda, que coordenou tão bem aí a nossa, todos os debates pré-seminário, vamos dizer assim, né? Na verdade, um dos grandes problemas do agenciamento de carga já começa com a divergência entre aquilo que é a prática e aquilo que o direito interpreta, né? A nomenclatura jurídica que se dá à atividade. Veja, o Marcelo acabou de separar o NVOCC e dizer que, olha, o NVOCC, em regra, é o consolidador e desconsolidador de carga. Porém, juridicamente, o NVOCC é só, e vocês vão ver já, é só quem realmente é um transportador documental, né? Quem emite um conhecimento de transporte. Às vezes você pode, inclusive, terceirizar aí, especialmente, a desconsolidação de carga, né? Que é feita no destino. Então, trocando em miúdos e repetindo o que a Andréia, o Marcelo e o Geraldo já disseram, um agente de carga, em primeiro lugar, ele faz um contrato de agenciamento, né? E o que é um agenciamento? Agenciamento vale como regra para todos os negócios em que há uma realização de negócios à conta de outra mediante remuneração. Assim dispõe o artigo 710 do Código Civil. Então, é alguém que realiza em nome de outra pessoa um determinado negócio. Esse é um agente. Pode ser, inclusive, um agente imobiliário, um agente de vendas ou qualquer outra coisa desse gênero. Qual que é a diferença? Que o agente de carga, ele agencia carga, mais especificamente, transporte de carga. E o que é carga? É aquilo que não é passageiro ou bagagem. Eu estou usando o que a Convenção de Montreal dispõe, esse limite negativo ao que significa carga, porque tem hoje em dia uma discussão muito ferrenha do que, inclusive, é mercadoria. Por exemplo, na Europa, a energia elétrica é considerada mercadoria, tributa com imposto aduaneiro, inclusive. Aqui a gente já fala, não é mercadoria, é energia elétrica. Então, carga é o que não é passageiro e não é bagagem. Então, o que é o agente de carga? Ele é um intermediário do transporte de carga. E assim dispõe o artigo 37, parágrafo 1º do Decreto-Lei 1766. O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do importador ou do exportador, 1. Contrate o transporte de mercadorias, 2. Consolide ou desconsolide cargas e preste serviços conexos. Então, no primeiro ponto, nós temos o agente de carga que contrata o transporte da mercadoria em nome do importador ou do exportador, e nós vamos ver a diferença entre um player e outro player quando a Andréia tratar dos incoterms, já.
E esse agente é chamado de agente intermediário transitário, ou agente transitário. Vocês vão encontrar como nomenclatura agente transitário na América Latina praticamente toda, como freight forwarder em países de língua inglesa, também em Portugal é chamado de agente transitário, que é justamente, e aí por definição legal aqui no Brasil, todo aquele que coordena e organiza o transporte de cargas de terceiro. Assim dispõe a Resolução Normativa ANTAC 18 de 2017. E quem é o consolidador ou desconsolidador de carga? Bem disse o Marcelo. Os armadores, que são os proprietários dos espaços no navio, vamos chamar assim, ou quem arrenda, ou quem é realmente quem arma o navio, né, o dono da própria embarcação, nem sempre é, mas vamos dizer que é, para não confundir, eles não querem negociar cargas menores que um container. E às vezes você quer importar um conjunto de caixas, de tênis, o outro quer importar um conjunto de caixas de garfo e faca, e todas essas cargas teriam que vir num container de 40, um container de 20, é muito espaço para uma carga pequena. Então, o que o consolidador faz? Ele pega várias dessas carguinhas menores, um pallet, uma caixa, e consolida todas elas em um container. E aí, no destino, o que faz o agente de carga no destino? O agente de carga no destino vai e desconsolida, não apenas física, como juridicamente, essa carga. Porque o conhecimento de transporte, ele descreve uma carga embarcada, o master, e o house descreve várias carguinhas desembarcadas. Vou pedir para passar para o próximo slide. Só que, no Brasil, nós temos um segundo agente de carga, que também é conhecido como agente de carga, isso é regulamentação da Receita Federal e regulamentação da própria ANTAC, que é o órgão responsável por regular o comércio marítimo de fretes internacionais, que é o agente de carga emitente do conhecimento de transporte. Ora, eu acabei de dizer para vocês, o que é o agenciamento? O agenciamento é a realização de negócios à conta de outrem mediante remuneração. Ou seja, eu sou um intermediário. Quem, na verdade, contrata é o importador ou o exportador e o transportador efetivo. Mas agora eu estou dizendo para você que o agente de carga, ele pode, ele mesmo, adquirir o espaço. Ele pode adquirir, aspas, o container. Ele pode adquirir o slot, o espaço para transporte internacional. E ao adquirir, ele deixa de ser intermediário. Porque o espaço é dele, tal qual o espaço do navio é do armador. Ou seja, o transitário, o agente de carga, nesse caso, ele não é intermediário, ele é parte do negócio, ele é, para todos os efeitos jurídicos, o transportador. E aí que vem a definição de Non-Vessel Operation Common Carrier, ou seja, carregadores, né, armadores sem navio, não vessel. Não tem navio, não tem a embarcação, navio especificamente, né, mas não tem a embarcação, vessel traduzido especificamente é embarcação. Não tem a embarcação. Então, essas pessoas, e aí traduzido também pela RN ANTAC 18 de 2017, são pessoas que, não sendo armador ou proprietário da embarcação, responsabiliza perante o usuário, quem é o usuário, o importador ou exportador, pela prestação de serviço de transporte. Então, ora, se ele se responsabiliza pelo serviço de transporte, se ele é a parte do negócio, se ele comprou o slot e ele é o transportador, ele deve emitir o próprio conhecimento de transporte. E que é o conhecimento de transporte que a gente chama de house, ou filhote, ou sub-house também no caso, ou submaster, enfim, tem várias definições aí. Então, esse transportador, este agente de carga, que é um transportador, EVOCC, ele emite o seu próprio conhecimento de transporte nos termos do artigo 744 do Código Civil. Então, resumindo, o que para a lei é um agente de carga? É o agente meramente intermediário e o agente transportador. O agente meramente intermediário só faz a ligação entre uma ponta e outra. Ele, sim, é um mero intermediário. E quem é o outro agente? Ele é um agente, de fato?
transportador que transporta a carga e, por isso, emite o próprio conhecimento. Era isso a princípio. Obrigado, Oswaldo. Acho que foi bem colocado e só reforçando, então, que no papel do agenciamento, do transitário, do NVO, você vai ter a figura, muitas vezes, de um documento, vamos chamar assim, master, que é o documento mãe, conhecimento de embarque, e esse documento estará atrelado a ele vários outros documentos, que seriam os documentos chamados house, ou filhotes, ou submasters, que estão vinculados a cada um dos exportadores. Então, se você considerar um container sendo ocupado por carga de 10 exportadores, cada exportador desse vai receber um documento vinculado à sua operação, que é um conhecimento de embarque house vinculado a esse transporte entre ele, exportador, e o seu cliente final, importador. Esses 10 conhecimentos houses vão estar agrupados e vinculados a um conhecimento master, que seria o conhecimento mãe, esse sim vinculando a companhia de navegação, o armador ou a companhia aérea. Então, isso seria o entendimento a ser tido, muito embora existam muitas operações onde, por incrível que pareça, você vai ter a figura, muitas vezes, de um único house vinculado ao master, ou seja, você vai ter uma carga de um único exportador dentro daquele container, mas ela foi tratada por esse exportador com o agente de carga, que vai emitir o seu documento de transporte e, a partir dali, ele, agente, vai receber um outro documento de transporte do armador. Então, você vai ter um conhecimento entre armador e o agente, um ou mais conhecimentos entre o agente e os seus clientes finais. Tá? Esse seria um resumo. Tá? Pois não, desculpa. Desculpa aí, eu queria deixar para as perguntas para o final, mas acho que para não pegar e perder Claro. o time aí, acho que duas perguntas para o Oswaldo, que ele colocou aí. Acho que quando você coloca aí que você pode ter uma figura combinada, né, do agente de carga com ele como agente de carga e como agente transportador, e como NVOCC, quer dizer, se torna mais difícil ainda para você identificar, na hora que você estiver fazendo, vamos dizer, um cadastro desse agente, para você identificar o que é a receita dele e o que é a receita que ele está intermediando, confere? Quer dizer, complica ainda mais. Quer dizer, qual a recomendação que você daria para a gente poder ter uma segurança maior quando ele exerce a função dupla? Porque quando ele exerce a função dupla, aí duplica a dificuldade de a gente enxergar a capacidade financeira dele, né, que é a capacidade dele gerar receita lícita. Né? Ele está trabalhando com a receita dele, está trabalhando com a receita de terceira. E a outra, não sei se vocês vão falar mais adiante, se é possível a gente identificar o container. Quer dizer, o navio existe as formas, o container também é possível. Se você for falar mais adiante, deixa para mais adiante. Mas eu acho que achei própria essa questão da função dupla, porque aí duplica a nossa dificuldade, né, de identificação da capacidade financeira dele, para fins de limite operacional ser estabelecido. E se você permite, Magela, eu também acrescentaria ao Oswaldo, quais eventuais, como eu conseguiria, na verdade, qualificar um agente de carga, né? Evidente que qualquer empresa, como pessoa jurídica, vai ter a sua formatação, toda a sua documentação, mas como você, Oswaldo, entende que um agente de carga pode talvez ser melhor identificado, melhor qualificado, considerando que, obviamente, as instituições têm os seus procedimentos de análise de qualquer empresa que venha a operar com o câmbio. Então, na ótica do agente de carga, o que você eventualmente recomendaria? Bom, são 3 perguntas, as 3 perguntas são excelentes. Sobre a dupla possibilidade do agente ser um meramente intermediário ou ser um agente transportador. O que vai definir isso é que realmente a emissão do seu próprio conhecimento de transporte. Tá? Por ser pessoa jurídica nacional, geralmente,
ou desconheço exceções ao menos, o agente de carga nacional age como agente transportador na exportação, tá? Porque só aí que ele consegue emitir o seu próprio conhecimento de transporte. Por exemplo, porque daí, se ele tivesse que emitir um conhecimento de transporte lá fora, muito provavelmente ele precisaria de um NIF, ele precisaria de cadastros, ele precisaria de uma série de outras coisas, tá? Realmente, aí, desconheço algum caso em que um agente nacional possa emitir um conhecimento de transporte estrangeiro. Isso eu estou dizendo juridicamente. É claro, se nós formos considerar a praxis, né, que o Marcelo muito bem colocou, se você for considerar o agente desconsolidador, um NVOCC, aí a questão complica um pouco mais. Aí teria que analisar, se debruçar realmente sobre o relacionamento do agente desconsolidador aqui no Brasil com o seu importador ou exportador, tá? Mas, juridicamente, se a sua pergunta juridicamente, como eu faço para diferenciar um ou outro? Bom, conhecimento de transporte. Você solicita para o cara, bom, cadê o seu conhecimento? Já que você está dizendo que você é um NVOCC, onde está o seu conhecimento de transporte? Aí, o que ele vai receber? Ele vai receber frete, porque ele prestou o serviço de frete. Agora, o agente isso vai ser tratado, acho que logo na sequência. O agente de carga transitário, intermediário, ele vai receber frete? Não, ele não vai receber frete. Ele não vai receber o valor cheio que está escrito no conhecimento. O que ele vai receber é profit. Ele vai receber como qualquer outro, né? Como corretor de seguros, como corretor de imóveis, ou como qualquer outro tipo de agente. O que ele vai receber é um FII sobre aquele valor do transporte internacional. Sobre a pergunta do Marcelo, também excelente. Como reconhecer melhor, tendo em vista em especial essa possibilidade de praticamente qualquer um trabalhar como agente de carga e ser um transportador? Não é um contrato de direito privado que não exige praticamente nenhuma regulamentação. Estou falando de transporte marítimo, tá? Transporte aéreo tem alguns outros requisitos que estão discutidos na Convenção de Montreal. Como controlar que essa pessoa não é um fantasma? Nós vamos responder, em parte, lá na frente, quando nós vamos discutir a CE mercante, mas uma outra parte eu já respondo agora. Você consegue exigir daquele agente algumas certificações que vão demonstrar a lisura daquele agente de carga. Agenciamento de carga, especialmente agenciamento de carga marítima, não é ainda regulado. Agenciamento de carga aérea já foi regulado, hoje em dia não é regulado. Então não adianta você pedir para o cara, me traz aí um documento emitido pelo governo federal, emitido pela ANAC ou pela ANTAC. Não vai ter. Mas o que você tem? Você tem órgãos internacionais e nacionais de direito privado, associações de direito privado, que podem melhor respaldar a existência desses agentes de carga. Cito aí, por exemplo, a FIATA, né, onde eu participo no grupo de Direito de Estudos Aduaneiro. Para você ser uma empresa e entrar na FIATA, você precisa cumprir uma série de requisitos, feita uma série de análises de constituição da empresa, de quem são os sócios, se esses sócios têm alguma contenda internacional de não pagamento de frete, ou de algum award que não foi, em uma arbitragem que não foi cumprida. Você também tem requisitos de ordem financeira, em que é analisada a capacidade financeira daquela empresa. Só a partir daí você recebe uma chancela da FIATA autorizando a sua associação. Então, toda essa pesquisa que é feita para saber se essa pessoa existe ou não, e em nível internacional, a FIATA faz. Mas você está falando de empresas pequenas, e a FIATA você paga em dólar. Então, mas nós temos aqui no Brasil, da mesma forma, uma Associação Nacional dos Agentes Transitários, a ACTC, que faz exatamente o mesmo serviço. Para ser associado à ACTC, a empresa encaminha um pedido de associação, esse pedido passa por uma diretoria que vai analisar a entrada daquela empresa, ou seja, ele vai ser analisado por seus pares,
tem toda uma análise financeira e uma análise econômica da pessoa e do sócio, e aí sim ele recebe uma chancela. Esta empresa é associada à CTC. E aí evitando qualquer tipo se não evitando, é aquilo que a gente fala, né? A gente evita no global, no particular, só analisando o caso concreto. Não adianta você querer discutir fraude em uma operação olhando só a pessoa, você tem que olhar a operação também. Mas, regra geral, você consegue, pelo menos, elidir algum tipo de suspeita inicial, observando essas associações, tanto da FIATA quanto da CTC. Oswaldo, boa tarde, deixa eu só aproveitar o gancho. A gente, quando entra aqui, viu, Magela, me perdoa aqui, eu sei que meu tempo estava lá na frente, mas aproveitando o gancho, que eu acho que é importante. É importante a gente estar no time do assunto, senão lá na frente perde, né? Se perde. Vamos lá. A gente está falando aqui da identificação e, como bem colocado pelo Marcelo, pelo Magela, os players do mercado de câmbio têm uma dificuldade um pouco maior, porque existem muitas empresas pequenas, né? Pequenas, o cara trabalhou durante alguns anos nos grandes players de mercado, saiu, tem um escritório com 3, 4 pessoas e está começando a sua vida ali, né? Então, assim, tirando os grandes players que são conhecidos, e esses têm os escritórios no exterior, ou seja, ele faz o papel de consolidador e desconsolidador, né, sua matriz para filial e outros pontos, esses pequenos players, né, quando ele vai se tornar um agente de carga, ele tem que fazer uma parceria com empresas lá no exterior para fazer a outra ponta, né, porque ele não tem escritório no exterior, que a gente chama de algumas associações, né, tem algumas que já têm um número grande que abrange uma grande parte do mundo, e no mercado de câmbio, identificar se realmente ele está mandando o dinheiro, o recurso, para um agente de carga também se torna importante. Por quê? Teoricamente ele recebe aqui, vamos falar aqui de importação, tá? Porque no nosso mercado aqui a gente fala em 90% a gente trata de importação. Então, ele recebe os reais aqui no Brasil e tem que mandar para o agente dele, né? O agente lá no exterior. O primeiro passo, já que você falou da identificação do agente brasileiro, é como, de alguma forma, eu consigo pesquisar se a empresa onde eu estou remetendo esse dinheiro realmente é um agente logístico, concorda? Porque ele não pode, uma empresa de logística tem que também remeter para um agente logístico no exterior. Existe alguma forma, da mesma forma que a gente falou aqui, ou é a pesquisa no Google mesmo? Olha, você tem as cartas de representação que são apresentadas para a ANTAQ, né? Mas também não garante que a empresa exista ou não, tá? As formas são realmente buscar essas certificações internacionais, quando possível, ou mesmo, você disse muito bem, boa parte dessas empresas, elas são filiadas ou da WCA, ou mesmo da FIATA, ou mesmo de outros organismos internacionais, porque não é do nada, né? O cara não vai simplesmente dizer assim, não, vou montar o meu agente de carga, vou contratar um frete lá fora, passa a mão no telefone, eles ligam lá no 0800 do Google e estou precisando de agente de carga. Não, normalmente ele faz parte dessas associações, e essas associações, de outro lado, elas têm todo um mecanismo de controle de associados para evitar calote, né? A agente de carga, praticamente no mundo, eu sei de cabeça, tá? Na Espanha, não, a regulamentação, na Europa, de uma forma geral, a regulamentação não é tão pesada assim. Nos Estados Unidos é soft law, tá? Então, não tem nada de você tem obrigado a ter tais e quais qualificações para ser um agente de carga, não. Você tem mais ou menos alguns requisitos, como tem no Brasil, CNPJ, sócios nacionais, blá, 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 mas nada de muito pesado. Então, o meu conselho para identificar quem está lá fora, para você estar remetendo o campo, se a pessoa jurídica existe ou não, é realmente buscar essas certificações de mecanismos de organismos internacionais, tá? Acho um tanto difícil que o agente lá fora tenha sido contratado por um agente pequeno sem ter essa ponte de uma associação internacional, seja lá qual for ela. Concordo, obrigado. Vamos na sequência, então, aí, Marcelo?
Pedir a André, então, talvez para discorrer um pouquinho a respeito das despesas que a gente enxerga na operação do transporte internacional, só para falar um pouquinho para nós o que a gente pode considerar, por favor. Eu acho que aqui eu já estou vendo algumas perguntas que o pessoal está fazendo, e uma é com relação não diretamente às despesas, mas como que eles identificam quando que tem que avaliar retenção de imposto de renda ou não numa remessa, né? Então, depende muito do tipo de despesa que você vai... O frete não tem... Não sei que horas que a gente vai falar disso, né, Marcelo? Mas o frete não incide imposto de renda, né? Se o agente de carga vai remeter o serviço somente, no serviço tem sim tem que remeter o imposto de renda. Então, dentro de um BL ou de um AWB, quando você tem o frete pago no Brasil e as despesas lá fora, normalmente são despesas, ou é um transporte local, ou é um desembaraço, que a gente não consegue nem identificar muito dentro daquele documento. Tem que conhecer muito o documento para identificar quais são os tipos de despesa, né? Quando você faz a remessa da despesa em si, que é a contratação de um serviço no exterior, aí você teria a retenção do imposto de renda. Mas no frete internacional não tem. Concordam? Não concordam? Concordo, viu, André? Eu só vou adicionar um item específico do mercado aqui, é a dificuldade. Por quê? Existe na legislação uma opção, na norma, que diz que a instituição, de acordo com o seu cliente, que no caso é o agente de carga, eles podem trocar a apresentação dos documentos de embarque, né, que respaldariam o envio dos recursos ou a entrada dos recursos, que seriam os conhecimentos, por um relatório emitido pelo agente e assinado pelos diretores da empresa. Então, uma grande parte do mercado opera via relatório. Então, quando você coloca o relatório lá, na verdade, a gente tem uma dificuldade ainda maior de fazer essa separação que você notou. O que é frete e o que é despesa. Por quê? Não existe essa separação. Se você colocar no relatório, vai ter lá $3.000. Teoricamente, são $3.000 de frete. Mas talvez, se você pedisse o BL, talvez teria algum valor aí que não bata. Então, assim, no mercado de câmbio, só complementando sua explicação, e acredito que meus amigos de mercado aqui estão com essa mesma questão na cabeça, é a identificação, é a comparação do relatório com o documento oficial, que é a WB, né? É o que algumas instituições fazem, é pedir por amostragem. Tá bom, eu trabalho com você via relatório, mas de vez em quando eu peço aqui 2 ou 3 conhecimentos para ver se os valores estão batendo. Mas tem essa dificuldade no mercado. Eu acho que o CE Mercante vai ajudar muito. Quando a gente mostrar o CE, eu acho que vai esclarecer muita coisa, principalmente para o marítimo, né? A gente não tem isso no aéreo, mas o marítimo vai esclarecer muito a questão do valor do frete. E eu acho que também, eu não sei se nesse relatório eles informam os incoterms. Eles informam, Júnior? Não. Não sei. Não, forma não. Acho que não. Não, você até fala no relatório do CE? No relatório que você... Na planilha. Na planilha, desculpa, muitos e sim. É porque, assim, não tem um padrão, entendeu? Isso daí vai muito de instituição para instituição. Cada um forma um acordo que ela faz com o cliente dela. Ele ajuda muito a gente a identificar a operação, né? Sim. Então, eu vou até pular, Marcelo, depois a gente pode voltar. A gente separou quatro incoterms para falar. É o ex-works, que é aquele incoterm em que o comprador da mercadoria, né, o importador aqui no Brasil, é responsável por fazer tudo. Então, a mercadoria, nesse caso, ela está lá na fábrica, na origem, e o importador, ele contrata todos os serviços. Então, a agente de carga, quando é ex-works, vai contratar o transporte da fábrica até o porto, do porto até o Brasil, com todas as... Qualquer coisa que houver nessa operação tem que ser pago aqui no Brasil. Fica muito fácil para ser identificado quando o frete é pago no Brasil ou quando o frete é fora, pelas letras, assim, vou fazer um resumo, mas eu acho que ajuda muito,
Ex-Works e FOB, o frete é pago no Brasil, que é o que a gente chama de frete collect. Custo e frete DAP ou qualquer incoterm que começa com C e com D, o frete é pago no exterior. Então, já facilita o nosso trabalho. Quando é FOB e FCA, normalmente não se tem despesas. Então, assim, se você está fechando um câmbio de uma importação que foi FOB, eu diria que quase que 100% você está fechando um frete, só frete, porque não, todas as despesas teria que ter sido paga pelo exportador, né? Quando você está fechando um frete que é ex-works, com certeza você está fechando o serviço no meio. Para mim é óbvio, né? Mas eu acho que aí entra num ponto que eu não sei bem como que os agentes tratam essa abertura, né, do serviço inteiro, entendeu? Posso só fazer um pequeno adendo? Claro. Porque, só para esclarecer também, justamente porque os Incoterms, vou falar uma coisa que provavelmente vocês já sabem, os Incoterms, eles partem de uma cartilha do ICC que trata de obrigações do importador e do exportador. Então, no Ex-Works, na verdade, até tem vários desenhos, se você jogar no Google, tem vários desenhos, mas também tem os próprios Incoterms do ICC, que é traduzido pelo nosso digníssimo Samir Ked aqui no Brasil. Quando você fala em Incoterm Ex-Works, e como bem disse a Andrea, o importador vai buscar lá no estoque, praticamente, do exportador a mercadoria. Então, custo de embalagem, frete rodoviário, capatazias lá fora, ou seja, o transporte da mercadoria até o navio, custo de terminal. Então, tudo no Ex-Works, ele vai para a conta do importador. Então, ele tem que fazer essa remessa de câmbio desses custos via agente. Então, como nós falamos de FOB, nós falamos de mercadoria free on board, ou seja, mercadoria já no navio, lá dentro. O que ele vai pagar é o frete, mercadoria, o naviozinho andando até o Brasil. Então, por isso que a Andrea muito bem colocou que nesse Incoterm o que vai ser remetido, via de regra, né, é apenas o valor do frete. Só um adendo, todas as despesas no Ex-Work são mencionadas no BL. Uhum. Picape, né? Elas são com as siglas, cada um tem a sua, né? Eu já vi uns 10 tipos de siglas para picape. Então, até para o importador é difícil identificar muitas vezes o que é cada sigla, né? Oswaldo, como é que você vê o ponto que o Júnior e a André colocaram é extremamente relevante, porque é uma granularidade tal que é quase impossível para a instituição financeira fazer, até porque ele teria que fazer classificações diferentes. Né? Para ele cobrar imposto de renda, dependendo, ele vai ter que botar em lugares diferentes. Um é frete, outra é despesa comercial. Então, assim, como é que você vê isso? Porque, realmente, eu acho que você dá essa granularidade, assim, eu acho que ninguém observa isso, Júnior. Ninguém vai lá no BL para separar uma despesa que é pequenininha para fazer uma remessa, um câmbio específico daquele cabal para pagar imposto de renda. Não. Entendeu, Oswaldo? Porque isso é uma questão importante, porque se a gente tiver que observar essas especificidades lá, para separar, inclusive, o câmbio, vai ser outra classificação de câmbio, né? Para você cobrar imposto de renda, você praticamente, acho que inviabiliza qualquer tipo de análise, mas sem entrar no mérito conceitual, tá, André? Estou ainda no mérito operacional e da lógica do negócio, sabe? Porque 99,9% é frete, entendeu? Assim, agora, realmente, essa questão tributária preocupa, porque você não quer descumprir a legislação tributária, né? Mas, assim, se a gente for nessa linha de, olha, eu vou lá no BL para tirar lá, por exemplo, o frete é 1.500, lá tem uma despesa de $10, que é uma armazenagem, qualquer coisa, sei lá, para eu separar, para fazer um campo separado para pagar imposto de renda, realmente eu acho que aí as pessoas não conseguirão fazer isso por total falta de execuibilidade do processo, operacionalmente falando. Né? Na prática, se você não tem os conhecimentos, aí já é impossível, é que eu coloquei. Ninguém separa isso no relatório. Coloca lá o valor. Mas, Júnior, mas se tiver os BL, você concorda comigo que tem 2 pontos. Se você vê o BL na hora de contratar o campo, fica impossível porque a quantidade de BL é tão grande que você não consegue examinar. Realmente, a planilha veio para exatamente facilitar. E se você for fazer por amostragem depois,
O fato gerador já passou, não adianta nada você identificar depois lá na frente, você não vai recolher tributo lá na frente, teria que ter recolhido na remessa. Então, assim, acho que esse é um ponto, e eu estou falando aí para o Oswaldo como tributário, né? Como é que a gente pode ter essa segurança de fazer isso sem estar ferindo a legislação, porque realmente, do ponto de vista operacional e de lógica e de execuibilidade, eu não vejo como a gente separar despesa por despesa para fazer contrato diferente para pagar imposto de renda. Não estou dizendo para descumprir imposto de renda, não, estou só dizendo da logística, entendeu? Olha, o que eu vou te dizer é que parte do que o Ayrton disse é absolutamente verdade, tá? Na verdade, a melhor forma, talvez, de você descobrir se o frete, como é contratado e como tributar isso, ainda que a destempo pagando aí juros de mora, é justamente solicitar por amostragem. Eu só tomaria um único cuidado. E qual é o cuidado exato? Normalmente, quando nós estamos tratando de agentes de carga já de pequeno para médio e especialmente os grandes, eles operam normalmente com quem está lá fora mais ou menos da mesma forma. Ou operam com o importador lá fora, ou com o agente dele que está lá fora, da mesma forma. Eu quero dizer isso. Quem opera CIF, geralmente vai operar, quem opera CIF com um agente lá fora, salvo exceçõesíssimas, vai sempre operar CIF. Quem opera FOB com o mesmo agente, via de regra, vai continuar operando FOB, a não ser que seja uma operação específica, tá? Então, eu acho que eu colocaria, é impossível, sem verificar todos os casos, minha resposta é, sem verificar todos os casos, em todos os casos da Mercante, que já nós vamos conversar, é impossível certeza absoluta. Tá? Mas aí eu sei que você tem uma coisa que é a dinâmica do negócio e a outra coisa que é o cumprimento da regra. Eu, como jurista, vou sempre pelo cumprimento da regra. Mas, de outro lado, já que nós temos que ter um justo meio termo, pensando na dinâmica do negócio e também no cumprimento das regras, sim, acho que a amostragem é válida, eu só filtraria a amostragem, mas tudo bem, com quem você opera? Eu opero com o Guinho, 75% dos meus negócios são com o Guinho, Zezinho e Luizinho. Beleza, eu quero um do Guinho, um do Zezinho, um do Luizinho. Perfeito. É isso. Vamos lá. Deixa eu falar para vocês, nós temos aqui 40 minutos para ir, mas acho que nós já estamos também, de alguma maneira, né? A Andréa já filtrou lá algumas perguntas, se vocês quiserem ter essa questão do imposto de renda, enfim, se vocês quiserem, viu, André? Se já quiser filtrando as perguntas, fique à vontade, tá? Porque já vai adiantando. Porque a gente otimiza o nosso tempo. Porque tanta coisa, assim, eu acho que nós vamos ficar devendo nessa webinar, porque são muitos detalhes, né, para a gente discutir. E a gente fica ansioso. Eu só deixaria em tela esse slide, porque ele é como se fosse um resumo. Isso vale para as importações nas condições, não somente essas, mas também essas em Ex-Works, FOB e o FCA, onde você tem aí todo o fluxo, na parte de cima de documentação e na parte de baixo o fluxo de pagamentos esperados. O slide seguinte a esse seria a situação onde você trabalha com os incoterms com frete já pré-pago. Então, há uma pequena modificação, mas eles mostram como se dá o fluxo de documentos e fluxo de pagamentos, entrando aí na questão do pagamento, né? Aquilo que é realmente remetido e aquilo que são pagamentos locais efetuados. Acho que não é o caso de entrar no mérito em detalhe dele, mas eu deixo aí na tela. E depois, como isso vai ser divulgado, efetivamente, cada um vai poder olhar isso com um pouco mais de cuidado e atenção. Mas acho que é um resumo simplificado, obviamente, não vai atender a todas as situações, nem daria, mas é o que mais acontece, tanto no frete quando collect, que é esse slide, quanto no frete quando prepaid, onde temos esse segundo slide, tá ok? Ô, Marcelo, aproveitando, tem uma questão que eu vi que tem no chat de um amigo e eu queria externar a vocês, porque realmente esse tipo de operações aparece no mercado. Tá?
Que situação? Imagina que o importador aqui no Brasil, ele quer remeter o valor de frete diretamente ao exportador, sem a utilização do agente de carga. Eu vou dar um exemplo aqui. Imagina que eu poderia pensar, né, o raciocínio lógico, olha, quando eu remeto direto, o importador remete direto para o exportador, é só você colocar lá custo e frete que vai ter a fatura lá e ele vai fazer parte do documento. Mas não é o caso. Aparecem casos específicos, eu acho que por isso que algumas pessoas têm dúvida, de importadores querendo remeter o valor do frete sem ter o respaldo documental na fatura no Incoterm. Como vocês veem isso? Eu até acrescentaria, Júnior, que eu acho que eu já vi também demandas desse tipo, onde o importador quer remeter direto ao armador lá fora. Ao armador, por falta de não só ao representante no exportador, Brasil. mas direto ao Isso. armador, em situações que ele, obviamente, quer com isso fugir de algum spread que é aplicado aqui pelo agente, que é aquela taxa de cobertura e proteção, né, da moeda, ou porque, às vezes, ele não tem esse armador, um representante aqui em condições de receber esse valor, mas normalmente isso é feito para fugir aí tem que fugir, não digo, mas para reduzir o custo na operação, porque é sabido que tanto os armadores aqui quanto os agentes, eles colocam um spread, que é uma taxa de cobertura, porque você vai receber num dia e vai remeter em algum outro dia. E, obviamente, você tem que colocar aí uma taxa de proteção, principalmente se você recebe valores pequenos, que você vai juntar vários desses valores pequenos para fazer uma remessa maior depois. Isso ocorre muito se o agente, principalmente, é pequeno. Mas a gente consegue entender a razão pela qual ele quer fazer. A parte só da parte regulatória do câmbio, não sei muito o que falar a respeito. Como que isso é visto pelas instituições em relação à regulação, entendeu? Como a pergunta ela foge um pouquinho de tudo que nós estamos conversando, eu vou tentar só dizer de maneira bem simples. Primeiro, quem paga mal, paga duas vezes. Se você for pagar frete para o exportador, você vai pagar frete de novo. Tá? O frete é devido ao agente de carga lá fora, emitente do conhecimento de transporte. Estou falando isso na importação, desde que eles tenham sido o emitente do conhecimento de transporte. O importador quer meter diretamente ao armador sem passar pelo agente. De novo, quem paga mal, paga duas vezes. Quem é o transportador? O transportador é o agente de carga no destino. É dele, na verdade, na origem, né? O agente de carga na origem é o transportador. Se você vai pagar frete, você tem que pagar frete para ele. E você vai ficar ainda devendo para o seu agente de carga aqui no Brasil, porque ele prestou um serviço de agenciamento que você não pagou. Então, de novo, quem paga mal, paga duas vezes. O conselho que eu dou, o cara vem te procurar dizendo, olha, preciso refazer porque o cara tem um spread, e acontece spreads e spreads, né? Spreads e lucro disfarçado, acontece bastante. Mas eu quero fugir porque o cara tá me cobrando, blá, blá, blá. Amigo, paga o cara, porque não tem o respaldo documental, 2, porque se você mandar para a pessoa errada, você vai pagar duas vezes. Até complementando, doutor, realmente, na minha, lógico que a gente tem que, o Magela sempre fala isso, eu concordo com ele, toda operação é digna de estudo e de entendimento, mas nesse caso eu sempre me apego na falta do documento, né? Você não tem respaldo documental para enviar um frete direto, porque se tivesse lá a fatura custo e frete, ou seja, o frete realmente foi contratado pelo exportador lá fora, e eu teria, e aí faria parte da fatura, muita gente discrimina, né? Coloca lá o valor da mercadoria e o frete discriminado, talvez, mas quando é aleatório, não tem, um envio ali avulso, eu acho que fica realmente difícil de você enquadrar na operação de câmbio. Muito bom.
Nós falamos um pouco sobre a questão do CE mercante, só então avançando para essa parte final. Aqui normalmente o que a gente identifica, que são os documentos solicitados ao agente no fechamento de câmbio, basicamente, quando são solicitados, né? Existe até uma pergunta que foi feita aí sobre a questão da validação do relatório, ou em que momento, ou em que, talvez, frequência se deva solicitar também a documentação que deu respaldo àquele câmbio. Mas, normalmente, na realidade que nós temos, nós somos solicitados a apresentar, principalmente, o conhecimento de embarque e, complementarmente, a própria nota que foi emitida pelo agente na origem, onde é uma nota de débito naquilo que ele deve receber, ou uma nota de crédito naquilo que é uma rentabilidade que foi oferida por nós aqui na operação. Mas a pergunta que a gente faz e que a gente quer colocar para vocês, não, que a gente quer explicar e falar um pouquinho será que realmente o conhecimento de embarque permite validar se aquela operação realmente ocorreu e se o valor envolvido é realmente aquele? Porque nós sabemos que no mercado existe a indústria da montagem de documentos, de vários tipos. Isso, obviamente, envolve também o próprio conhecimento de embarque, e a gente já se deparou, às vezes, olhando conhecimentos que, para quem conhece do frete, consegue perceber que aquilo é uma situação inexistente, pelo valor que foi atribuído, por exemplo, ao frete de um determinado container. Agora, quem não conhece tem dificuldade, né? É evidente. Então, a gente faz a pergunta, e queria trazer aqui um documento, né, adicional, que seria o que a gente chama do sistema mercante, que é o CE mercante, conhecimento eletrônico mercante. O que é isso de forma resumida? Todo agente aqui no Brasil, então falando aí, como o Júnior colocou, na importação, né, que é a maioria das operações, todo agente aqui no Brasil precisa fazer o registro daquela operação momentos antes da chegada dela, no caso marítimo, com alguns dias de antecedência. Isso é feito pelo armador e também é feito pelo agente que emitiu aquele conhecimento house que a gente chamou e explicou lá no início. Tanto o armador quanto o agente de carga, eles têm que fazer o registro dessa operação, né? E esse registro é feito através do módulo mercante dentro do Syscomex. De maneira que qualquer agente de carga, para qualquer operação que ele tenha executado, estou falando do modal marítimo, tá? Ele vai ter esse registro como obrigatório, ele tem compromissos a cumprir de prazo, ele está sujeito a penalizações se ele não o fizer, penalizações até altas, tá? E esse registro permite gerar um documento, que é o tal do CE mercante. Então, aqui eu queria um pouco que tanto o Oswaldo quanto a Andrea comentassem a respeito do que esse documento contribui para que uma operação, onde você tem ali um conhecimento de embarque, possa ser efetivamente validada, né? Então, Oswaldo, Andrea... Se me permite, Marcelo, antes da Andrea e o Oswaldo responder, acrescentando aí a sua pergunta, como é o acesso a esse documento? Quer dizer, teria que ter autorização, o importador, o agente que forneceria, qual é a publicidade desse documento para acesso pelas instituições financeiras? Okay, complementando a sua pergunta. Tá. O acesso se dá da seguinte maneira. Claro que o agente, por ser obrigação dele de fazer o registro, ele obviamente tem acesso à plataforma que lhe permite fazer esse registro e, portanto, gerar esse documento. Esse acesso também pode ser feito pelo próprio importador ou seu preposto, que seria o despachante aduaneiro, porém, nesse caso, vinculado a algumas informações, não todas, e também para o despachante aduaneiro, somente vinculado aos importadores com os quais ele tem autorização por procuração para poder fazer o acesso, tá? Então, pois é, Marcelo, mas assim, só assim, uma instituição financeira resolveu pedir esse documento. Quem é o cliente que está aí relacionando com ele? É o agente.
Ele vai pedir para o próprio agente disponibilizar esse documento para ele? Seria a instituição, infelizmente, não tem acesso a esse módulo que lhe permita fazer a verificação sem ter que solicitar o próprio agente interessado na remessa. Eu entendo que isso gera também, não dá o 100% de segurança que se gostaria de ter, mas passa a ser um documento adicional, sem dúvida. Acho que essa que é a questão que você está colocando, a preocupação. Como é que a instituição financeira tem acesso ao documento, né? A instituição financeira não tem, o Bacen tem, tá? O Bacen, ele consegue enxergar por dentro do mercante, tal qual consegue enxergar por dentro da declaração de importação, tá? Basta digitar o número e ele consegue acessar, assim como ele consegue acessar extratos das declarações de importação. Ele vê a mesma cara do Siscomex que a Receita vê. E aí, só em cima do que o Marcelo disse, embora ele tenha praticamente esgotado o tema, realmente, o conhecimento eletrônico, o sistema mercante, né, o CE mercante, ele é, para a operação de frete, aquilo que a declaração de importação é para a operação de compra e venda de mercadoria. Veja, na CE mercante, o armador lá fora, quando vai trazer, estamos falando de importação, já que vocês disseram que no foco mesmo seria importação. O armador lá fora e o co-loader lá fora, a mercadoria 5 dias após o embarque, ele já registra todos os dados do master. Ele indica porto de origem, porto de destino, peso total transportado, peso do container, indica uma série de informações que é uma lista gigantesca de informações. Quando essa mercadoria está a 48 horas de chegar ao Brasil, o agente de carga, do mesmo modo, ele registra de novo mais uma série de informações. Por isso que eu falei que a desconsolidação não é só física, a desconsolidação também é jurídica. Porque aqui no CE Mercante, ele vai desconsolidar o CE Master em vários houses, em vários filhotes. Então, vai ter, para cada BL house, vai ter um CEzinho mercante deste, indicando, olha, essa operação foi feita. E aí, o que o agente de carga aqui no destino vai indicar? Vai indicar o armador, vai indicar o agente de carga na origem, vai indicar do que se trata a mercadoria, vai indicar o valor do frete o valor do frete e também o valor dos acessórios ao frete. Ele vai indicar, assim, o número do BL, ele vai passar uma radiografia absolutamente completa da operação de frete. E aí você vê, fala assim, mas tudo bem, ele pode registrar qualquer coisa. Tudo bem, ele pode registrar qualquer coisa. Só que a partir do momento que o navio encosta no terminal, o terminal também vai registrar essa carga. O terminal vai dizer, esta carga chegou aqui. Esta carga deste container aqui chegou. E tudo isso, de novo, num sistema da Receita Federal. E quando a carga sai do terminal e vai para o armazém, lá no armazém ela é pesada, ela é medida e também vistoriada, e se há qualquer divergência em qualquer dado da carga, o agente de carga ele é obrigado a retificar o CE mercante para que ele reflita a operação de fato. Senão, não há registro da declaração de importação. Não há o próximo passo da operação de importação. Então, o CE mercante, e aí eu sei que isso é costume, né? Sempre se pede o BL, eu já vi nas consultorias que a gente presta lá no sindicato, não, o cara me pediu a DI, como é que eu vou pedir a DI para o importador? Às vezes o importador desapareceu. A DI tem muito pouco dado da operação de frete. O CE mercante, a qual a gente tem acesso, porque, de novo, ele é obrigado a ter acesso, senão a mercadoria não entra no Brasil, tem todos esses dados e pode trazer com toda certeza a veracidade, porque diferente do BL, diferente da nota de débito, ela não é um documento unilateral. Eu chamo de documento unilateral. Quem emite o BL lá fora é a gente, ou qualquer outra pessoa que vai lá, digita, imprime o BL e pronto. Aqui não, você tem um documento que é registrado pelo armador, registrado pelo agente, visado pelo terminal, visado pelo armazém e visado pela Receita, e que te garante que a carga chegou. E dentro de um sistema eletrônico da Receita Federal, do mesmo sistema em que se registra a declaração de importação. Então, o Siscomex mercante, se há dúvida na operação,
Eu estou com dúvida se essa operação existiu. Estou com dúvida se essa operação foi assim. Pede a mercante. Pede a mercante. Se não tiver mercante, muito provavelmente não tem operação. Doutor, eu posso E só você coloca uma coisa aí, Oswaldo, importantíssima. Quando você estava falando, eu pensei exatamente do pagamento antecipado de importação, porque, às vezes, a dificuldade para você obter DI, e você está me dizendo que o Banco Central tem acesso. Assim, então, o Banco Central pode verificar todos os câmbios de pagamento antecipado de importação celebrados no mercado e ir lá dentro do Siscomex mercante e verificar se houve efetivamente emissão, né, se houve embarque de mercadoria com relação a esses casos. E ele pode ver casos que efetivamente não houve embarque lá fora, né? Porque ele tem acesso ao... Perfeito. Desde que ele tenha acesso ao número do CE, esse eu acho que é um pouco mais difícil. Desde que ele tenha acesso ao número do CE emitido pelo armador, poderia sem dificuldade nenhuma. Eu acho que ele também consegue pesquisar pelo número do master, tá? Mas aí é melhor confirmar com o próprio pessoal do Bacen. Com certeza, se ele tiver o número da CE mercante, ele acha, tá? Agora, pelo número do master, talvez sim, talvez não. Teria que confirmar com o Bacen. O número do Marcelo, me permite aqui fazer uma pergunta para a Andréia, que eu acho importante também, Andréia, dentro das comprovações. Do ponto de vista contábil, o que as instituições poderiam pedir para o agente, por exemplo, onde que ele contabiliza o recurso de terceiro, por exemplo? Ele tem duas situações, como ele está com o NVOCC ou está como o agente intermediário. Como agente intermediário, eu posso exigir algum documento contábil dele que me mostre que aquilo está numa conta transitória em nome da pessoa com a qual ele está se relacionando lá fora e para a qual ela vai mandar a despesa? Seria um documento importante? Você acha execuível pedir esse documento? Eu acho que dependendo do tamanho das empresas, eles vão ter, né? Então, se a gente está falando de uma instituição maior ou mais, não, nem necessariamente maior, né? Mas que segue ali o by the book, ele tem que ter isso declarado, não tenho dúvida nenhuma. Quando a gente acaba olhando para empresas menores, que pode ter uma má até assessoria e eles não conseguem fazer isso, fica muito... Eles vão entregar algo que você não vai conseguir validar, né? E muitas empresas, como tem muito agente de carga, também não são tão bem assessorados. Então, eu acho que esse é um grande problema que tem no mercado. Tem poucos contadores especialistas em a parte de agenciamento de carga, né? É verdade. Você entende, por exemplo, como mitigação de risco. Eu vou iniciar um relacionamento com agente de carga. Colocar na política da corretora ou do banco que esse é um documento que tem que ser exigido para ter condições de negócio, de relacionar com aquele agente, poderia ser uma condição da corretora, do banco, para fazer... A corretora já solicita, não solicita, Júnior? Sim, acho que já solicita o balanço com todas sim, isso. Só complementando, Magelo, o que a Andréa falou, isso a gente vê na prática, tá? Empresas que têm um porte um pouco maior, médio, e os médios e os grandes players do mercado, automaticamente tudo já tem entrada e saída na conta transitória contábil. Então, quando você atualiza o balanço, vai vir tudo lá certinho, os clientes, tudo certinho. E a Andréa tem todo o conteúdo para falar disso, que parece muito com a operação da trade, né? Que também, né, Andréa? Você recebe recursos e tem que contabilizar. A corretora, teoricamente, solicita, né, os players, mas também, o que a Andréa falou, a gente vê no mercado a dificuldade que os pequenos players e os agentes de carga têm, né? Quando é o que eu falo, eles são muito prejudicados por trabalharem numa atividade que é muito visada para lavagem de dinheiro, né, Marcela? Então, ele para começar ali, sem, por exemplo, não tem a origem dos recursos, né, o faturamento dele não está previsto, a entrada dos recursos de terceiros não está no balanço, então tem uma série de elementos ali que você, analisando inicialmente, você pode barrar a operação, né? Então, concordo com a Andréa, os pequenos players têm uma dificuldade enorme de ter isso no balanço, muito por falta do conhecimento contábil dos contadores. Mas deveria. Marcelo, em termos de apresentação... Desculpa, Andréa. Deveria, né? Claramente, e aí tem empresas que vai ter isso muito, muito bem discriminado no balanço, tanto para quem ele está devendo, ou por processo, que é muito mais difícil de fazer.
mas também daria uma segurança muito maior para a empresa do agenciamento de carga, né? Tem uma pergunta aqui que eu acho interessante, mas a minha resposta seria não, mas eu queria até validar com vocês. Existe algum processo de frete entre agentes que não têm emissão de master? Eu desconheço, mas desconhecemos, né? Então, não. Master é a base, frete, né? tem master, ponto. Master certo? é a base, Não tem, justamente porque, aí eu respondo com certeza, do agente de carga brasileiro emitindo conhecimento lá fora, eu só desconheço. A princípio, não pode. Mas esse é com certeza, não existe. Porque a partir do momento que ele embarca, que o armador embarca a carga, ele é obrigado a emitir o conhecimento de transporte master. Tá? Então, esse é o comprovante de que ele recebeu a carga. A não ser, né? A não ser que o cara esteja importando aí, né? Escondido em container, aí já é outros casos, né? Não é caso que a gente está conversando aqui. Ou serviço, né? O seguinte, nós temos aqui mais 15 minutos. 15 minutos. Dá 15 minutos. Eu tenho aqui algumas perguntas, eu vou passando para cada um de vocês aí, tentando aí no bate-pronto aí da gente responder. Vou começar aqui de cima para baixo, aqui começa com as... Esse aqui eu vou para você, tá, Júnior, que está falando da 4001. Vou dizer o que está aqui na pergunta. Foi dito que o mercado aceita apenas um relatório da empresa como documento de suporte para o frete, mas se verificarmos a Carta Circular Bacen, número 4001, né, de 9/1 do 20.000, ela diz, exemplifica a ocorrência de indícios de suspeita para fins dos procedimentos de monitoramento, pagamento de frete internacional sem amparo em documentação que evidencie vínculo com a operação comercial. Ou seja, seria apenas a apresentação do relatório suficiente ou prudente seria solicitar conhecimento de embarque das operações de frete? Exatamente, é o que a gente já tinha comentado. Hoje, sinceramente, eu vejo o mercado operando muito baseado na parte de relatórios, né? Mas eu acho que mesmo você operando com relatório, tem uma série de procedimentos de controle, de monitoramento que tem que ser adequado, tem que fazer parte do processo. Vou dar um exemplo, né? O Oswaldo, aqui o Marcelo mostrou e a Andréa mostraram a parte do CE. Se a gente trouxer para a nossa prática, é muito difícil, mas você cobrar todo o fechamento, a apresentação do CE. Mas ele pode ser utilizado para aqueles clientes que já estão operando e que esteja em monitoramento, em especial atenção por algum motivo, por alguma atipicidade que o cliente venha a ter. Na parte dos relatórios, eu vou dar um exemplo. O relatório em si, realmente concordo, é muito frágil, né? Se você fosse pensar, você operaria só com o relatório, é muito frágil, embora seja uma prática de mercado. Que a gente utiliza, o que eu daria como sugestão para quem opera somente pela relatório, seria a amostragem, que nós já comentamos, né? Então, você pega o relatório lá com 40 master, você seleciona lá 5%, 20% mais ou menos, e analisa e também fazer a consulta nos trackings, né? O pessoal pode complementar, mas as companhias aéreas e as companhias marítimas, elas disponibilizam de forma pública, né, a consulta do master, né? Se você pegar ali o número do master, entrar na companhia aérea, ou no caso no BL, entrar na companhia marítima, no house, na companhia aérea, se você digitar o número ali, ele traz para você, no mínimo, se aquele documento existe e é verdadeiro, para você validar algumas operações. Ah, não, mas lá não tem valor. Não tem valor. Mas, no mínimo, você consegue validar se o documento colocado ali no relatório existe. E fora o caso dos valores, né? Saber se tudo é frete, aquela discussão que a gente já teve, também fica prejudicada quando apresenta só o relatório. Então, eu sou adepto de você pedir por amostragem, né? Sendo que, o Magela falou, na prática, são operações muito rápidas, os fechamentos são quase diários, né? Porque enquanto não houver o fechamento de câmbio, o agente brasileiro ele fica com o risco da oscilação cambial, né? Fica aqui nas costas do cara, então o cara reza para o dólar não subir, senão o spread dele vai embora rapidinho. Então, o giro de fechamento é muito rápido, então você tem que dar agilidade de operação, mas sem esquecer do monitoramento, que no caso do frete é bem específico. Eu concordo com você, Júnior. Eu acho que eu também sempre recomendo fazer por amostragem. Acho que faz parte da política de monitoramento, tem que fazer.
Na minha opinião, tem que fazer. Se a agente de carga não quiser, porque tem alguma coisa, porque não quer. Tem que estar, no início do relacionamento, essa condição tem que ser dada. Agora, só complementando o que você falou, além de tudo que você falou, tem o procedimento de conhecer o seu cliente, né, de verificar, fazer visita, ver a certificação aí que agora, né, o Oswaldo comentou aí, as certificações internacionais, ver se o cliente é certificado. Então, nós temos aí alguns outros elementos que podem, no procedimento de conhecer o seu cliente, mitigar risco futuro. Vou ver na aqui agora um bate-bola aqui, Marcelo, para você. Essa aqui, eu quero ver como é que você sai dessa aqui. Como garantir que o agente não utilize o conhecimento de embarque várias vezes, fechando câmbio em várias instituições? Se você conseguir responder essa aí, bicho. Se eu conseguir responder essa, eu não preciso estar trabalhando aqui. Olha, não tem. Não tem. Primeiro, veja, o Júnior falou, primeiro, você faz o fechamento de câmbio via relatório. Então, o processamento interno dentro da corretora, da instituição financeira, até pelo que eu entendo, você não vai registrar que ela fechou aquele câmbio vinculado àquele número de conhecimento, né? Então, você perde qualquer tipo de rastreabilidade. Suponha que você tivesse uma base comum, onde você pudesse indicar o número daquele conhecimento e o valor de frete que foi atribuído a ele naquele câmbio. E suponha que, com isso, uma instituição maior, Banco Central, algum outro órgão regulador, pudesse, portanto, enxergar que, para aquele conhecimento, foram feitos pagamentos diversos em várias instituições. Bom, partindo do princípio que você não tem o número do conhecimento registrado em nenhum lugar, isso aumenta, a meu ver, a responsabilidade da instituição em tratar o risco do agente de carga e, portanto, nivelar a sua análise a esse maior risco, porque eu descobri, depois de muito tempo, que se utiliza, né, do mecanismo aí dos agentes de carga para lavagem de dinheiro. Então, realmente é complicado mesmo. É impossível. O Banco Central tentou fazer isso uma vez, bem na época dos controles cambiais, Marcelo, não sei se você lembra, se o André lembra, ou se o Oswaldo Júnior, você lembra que o Banco Central fez isso no frete aéreo? Ele vincular, era obrigatório, era o PAER lá, fez um sistema do tamanho do mundo para fazer não conseguiu fazer essa vinculação, palito a palito desse conhecimento. É impossível. Magela, eu só vou mudar de assunto, senão a gente vai começar a falar de vínculo cambial, aí você vai ter que me dar uma aula tá bom, de novo. Não. Vamos aqui, agora eu vou para o Oswaldo. Oswaldo, para você é o seguinte, normalmente o importador pede para se cadastrar no CE, mercante, para a conferência dos valores lançados de frete e taxa antes da atracação do navio, porque pode ter tais valores divergentes entre BLs e CE mercante. Na verdade, ele está fazendo uma afirmação aqui, né? E é isso mesmo. É justamente... Mas também, se houver, de novo, né, em existindo qualquer tipo de divergência, inclusive de valores, entre aquilo que se constata em procedimento de verificação e aquilo que está no CE mercante, o CE mercante é travado e você não consegue registrar a declaração de importação. Então, faz sentido que se observe antes. Até porque, lembrando que todos os valores que vêm descritos no BL, sejam frete ou não sejam frete, são base, certo ou errado, são partes da base de cálculo adicional de frete da Marinha Mercante e que quem paga é o importador. Andréa, para você, uma empresa trade pode efetuar o pagamento de frete e exportação para um agente de carga? Olha, se eu entendi bem a pergunta, sim, principalmente se a trading está sendo a exportadora da mercadoria, né? Como qualquer outro, eu acho, né? Eu acho que sim. Agora, eu não sei se está querendo dizer ali como se estivesse atuando como um despachante, porque tem operação de conta e ordem que você acaba atuando em nome de terceiro, que também poderia, né? Desde que a gente estivesse aqui no Brasil. Não vejo Mas muito. Pelo que eu vi, Magela, se você puder repetir o final, é fechar o câmbio ao agente, não ao exportador, não é isso? É o agente. Só que aí é o agente lá fora ou é o agente aqui no Brasil, né? Eu estou achando que é o agente lá fora. Lá fora. Mas o agente de carga, não o exportador, fornecedor. Mas, Andréa, eu acho que é uma exportação, né? Mas eu acho que tem pode ter um entendimento. Quem fez a pergunta que quiser dar uma esclarecida ainda, dá tempo. Um agente aqui do Brasil. A Luciana colocou. Um agente aqui do Brasil. Porque tem, né, Andréa, tem trades que também operam como agentes, né, dependendo do tamanho. E aí talvez a pessoa
misture as bolas, né? Ela ali naquele momento ela está operando como agente, talvez. Só precisa tomar cuidado com essa mistura, tá? Tem proibições outras aí, tá? Cuidado com a... proibição, É porque a trading tem que entender que ela é importadora, né? Então, se ela quer ter outras segmentações, ela tem que ter outro CNPJ, outra empresa, outro, né? Mas com o mesmo CNPJ, eu acho que tem restrições mesmo. Mas para fazer pagamento do frete aqui no Brasil, numa exportação, para mim é um processo super normal. Uhum. Tá. Agora, para você, Júnior, aqui, e quase fechando, no registro da DI, os despachantes não registram a forma de pagamento antecipado, e sim pagamento até 30 dias, que não identificam o pagamento antecipado. O que fazer? Então, na verdade, o pagamento antecipado, teoricamente, tem um risco, né, de mitigação e os controles para cobrar DI. Hoje, como as instituições financeiras têm acesso ao SERPRO, né, então a gente consegue puxar todas as informações que são registradas na DI. Isso, para a gente, eu não vejo nenhum problema de ter uma simples diferença, né, na forma de tratar tecnicamente. O importante é realmente você ter a DI, né? E hoje está muito mais fácil de você analisar uma DI, porque você analisa dados direto do SERPRO e não um papel que o cara te entrega, que ali pode ser montado, né? Então, hoje, a maioria das instituições tem os seus robôs, que busca a informação, você coloca só o número da DI, ele traz toda a informação para você fazer o vínculo por instituição, né? E ver se bate o exportador, para quem você mandou o dinheiro, se os valores estão certinho, se não é uma admissão temporária sem cobertura cambial, tudo isso a gente consegue ver quando vem o número da DI. Então, acho que isso facilitou demais essa consulta direto no SERPRO. E não ocorre em relação ao CE mercante, né? Esse tipo de consulta ainda, né? Mas ela vai falar lá com o pessoal. Só complementar aí, Júnior, o pessoal fala muito de pagamento antecipado, e eu gosto de ressalvar duas outras modalidades que também trazem o mesmo risco, ou pode ser menor grau, mas é o mesmo risco, que é o caso de cobrança à vista e remessa sem saque, tá? Onde os documentos que dão o suporte à operação de câmbio chegam antes da mercadoria. Então, a mesma preocupação que você tem que ter com pagamento antecipado, você tem que ter também com cobrança à vista e remessa sem saque, porque os documentos chegam antes da mercadoria, né? E aí vai fechar o câmbio e não tem ADI. Todos têm. Essa é mais uma pergunta aqui, que eu acho que nós já respondemos, que seria: as operações de frete internacional são conhecidamente consideradas de risco elevado. Nesse sentido, quais os fatores fraudes que contribuem para que essas operações sejam classificadas assim ainda hoje? Que seriam os controles essenciais para essa natureza, além do controle de capacidade financeira, os documentos acessórios e possível rastreio de carga, navios? Eu acho que é o conjunto de ferramentas que nós falamos aqui. Começa, no meu entendimento, no conheço o seu cliente de forma rigorosa, né? Quer dizer, você tem que é um cliente diferente de outro. Você não tem ali o beneficiário final, onde você vai ver a cadeia societária, lá são valores de terceiros que estão envolvidos. Então, você tem que ter a capacidade de identificar na origem que é uma operação de maior risco em relação a outras. Por quê? Porque ela tem característica diferente, capacidade financeira não dá para você mensurar, porque às vezes ele está com recurso terceiro, aí você vai na contabilidade para ver se... Enfim, são essas ferramentas todas que nós falamos aqui. E a operação de frete ela é considerada de maior risco porque ela traz características diferentes de outras operações. Hoje eu consigo enxergar o dono do negócio e consigo enxergar o balanço da empresa para ver a efetiva capacidade financeira. É o mesmo tratamento que normalmente eu recomendo para agências de viagem, que normalmente também fazem movimentação de recursos de terceiro. E aí é a mesma coisa, você não tem que verificar a capacidade financeira da agência de viagem, você tem que ver a capacidade da agência de viagem prestar serviços e receber recursos de terceiro para enviar lá para fora. Então, assim, são coisas distintas, são riscos diferentes, mas que você tem que ter, né, o foco de procedimentos conheça o seu cliente e depois de monitoramento aplicado a cada um. São regras diferentes, mas o princípio é o mesmo, né? Só complementando o que o Magela falou, essa operação, esse segmento, ele é prejudicado, teoricamente, pela lavagem de dinheiro. Por quê? Porque é um segmento como o pagamento antecipado, onde você emite uma fatura e manda o dinheiro, né, sem pagamento de imposto.
né? O frete também ele não é passível de imposto. Diferente se eu mandasse como serviço, que eu teria o imposto de renda. Ou seja, o pessoal quer lavar dinheiro ainda não quer pagar o imposto, né? Então, o agente de carga, ele foi prejudicado, e a gente conhece no mercado muitos e muitos casos, né, de lavar dinheiro utilizando agentes de carga por esse motivo. É uma operação que você manda os recursos para fora sem o pagamento de imposto também. Beleza, eu vou aproveitar que faltou um minuto, eu peguei, não botaram aqui no Q&A aqui, mas está aqui no chat, vamos fechar aqui, que é o seguinte, no frete sobre exportação, é possível que mudou aqui, é possível que o importador, no frete sobre exportação, é possível que o importador no exterior pague diretamente ao agente de carga no Brasil? Vale que nós até já comentamos sobre isso. Quem paga mal, paga 2 vezes. O importador precisa pagar o agente dele lá, que vai pagar o agente de carga dele aqui. Importação e exportação nada mais é do que uma compra e venda internacional, né? O que vale para lá, vale para cá. Tem algumas outras aqui, mas eu acho que o nosso tempo já encerrou. Peço desculpas aí, foram 2 aí que acho que a gente não conseguiu responder. Eu quero, primeiro, agradecer, né, a atenção de todos e agradecer também aí o Marcelo, a Andréa, o Oswaldo e o Júnior pela... Poxa, cara, é uma aula isso aí, acho que a gente tem muito que aprender sobre isso, né? Você vê que são vários detalhes e volto a dizer, volto a ressaltar, operações de frete, elas trazem consigo um risco, não porque o agente de carga é um lavador de dinheiro, ele traz um risco porque a característica do negócio é uma característica diferenciada. Portanto, nós temos que ter um tratamento diferenciado, não suspeitando que aquela pessoa vai fazer, mas é porque nós temos que ter a nossa prevenção para nós estarmos devidamente alinhados com as políticas. É igual você fazer um relacionamento com a ONG, não que uma ONG lava dinheiro, mas as características da ONG também não tem dono do negócio, não tem beneficiário final, não tem capacidade financeira para examinar, é a mesma linha de raciocínio. Mas, enfim, eu queria, olha, sinceramente, Marcelo, Andréa, Oswaldo e Júnior, Ananda, já estou terminando, agradecer aí por esse painel. Eu acho que nós temos muito ainda para discorrer sobre esse tema. É um risco que o mercado tem, que eu acho, viu, Amanda, até parabenizar a associação de trazer esse tema, que é um tema extremamente sensível, muito difícil de lidar. Tem muita gente, Oswaldo, que no mercado não faz esse tipo de operação. Simplesmente entra no de risk. Não quer gerenciar o risco, quer evitar o risco. E simplesmente, eu não faço esse negócio. E porque isso aí é muito complicado. E depois dessa live de hoje aqui, talvez muita gente vai deixar de fazer, né? Porque realmente não é algo que você tem um domínio muito fácil. Agora, eu acho que nós temos que nos prepararmos para estar capacitado para identificar os riscos, classificar o risco, mensurar o risco e mitigar os riscos. E acho que nós temos plena capacidade de fazer isso. E vocês aí ajudaram muito nesse processo. Então, eu agradeço em nome de todos, né, em meu nome particular, né, por ter participado desse webinar com vocês. Muito obrigado. Não sei se vocês querem fazer agora a consideração final, se a Amanda vai dar tempo para nós. Enfim, claro, da minha parte, a Amanda está ensinada. Gostaria muito de ouvi-los. Eu só tenho a agradecer mais uma vez pelo convite da Amanda, Marcelo, Oswaldo e Andréa. O Magela nem se fala. Tudo que eu me comprometo, eu faço um convite para o Magela, para vir junto, para abraçar. Então, a associação, esse aqui é um tema que sempre foi colocado para mim dentro da associação, né? Um tema relevante, que todos os nossos amigos de mercado têm uma dificuldade por uma falta de conhecimento na parte de comércio exterior e a operacionalização desse produto, que é muito, muito específico. A gente vai ficar aqui 3, 4 horas e vai ter assunto, né? Então, eu queria agradecer. A gente pode marcar um outro dia, um tema mais abrangente. E é isso aí. Muito obrigado, João Mandinha, pelo suporte. A nós que agradecemos. Por favor, Benvenuti. Por favor. Poder participar, a gente obviamente está à disposição. E o meu agradecimento particular ao próprio Oswaldo, que aceitou esse convite e trouxe uma contribuição muito, muito boa como conteúdo aí desse nosso webinar. Obviamente que fora os demais, Magela nem se fala. A minha parceira aí de operações com a Andréa, também meu obrigado. E estamos à disposição, tá, Amanda? Sempre que precisar.
Ai, obrigada, Marcelo. Foi realmente sensacional e eu gostaria também de ouvir aqui as palavras finais, né, do Oswaldo e também da Andrea. Em primeiro lugar, eu tô, assim, acho que o que mais foi rico nisso é eu ver as pessoas falando que foi uma aula, né? Foi um bate-papo super gostoso, foi espetacular. Me senti aqui nos almoços do Sindicomes, que o Marcelo já está acostumado, discutindo sobre o comércio exterior, que é aquilo que a gente ama fazer. Adorei o formato, não vi nenhum formato nem próximo de parecido de live. Foi muito gostoso participar. Agradeço o Geraldo, que mediou com maestria, o Marcelo pelo convite e a Amanda por organizar tudo. Também a Ayrton e a André, que trouxeram relevantíssimas observações sobre os temas. Para mim foi experiência maravilhosa. Estou acostumado àquela coisa jurídica, um fala, blá, 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 outro pergunta alguma coisa, outro responde, blá, 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 blá. Foi espetacular, gente. Obrigado mesmo pelo convite. Eu queria agradecer, muito obrigada pelo convite. Já é a segunda vez que eu participo, eu estou adorando. Eu aprendo muito com vocês. Obrigada mesmo, Marcelo, Geraldo, Júnior e Oswaldo. Acho que foi a primeira vez que a gente fez juntos. Foi muito bom, Amandinha. Muito obrigada. Obrigada a todos vocês. Essa webinar ela foi idealizada aí com muito carinho. Não poderia deixar de enaltecer Benvenuti e o Júnior. Eles idealizaram com muito carinho para o nosso mercado, né, sedento assim do conhecimento, essa atualização nessa questão delicada dos fretes e como vocês disseram, trouxeram assim com fluidez e de uma forma assim tão didática. Então, essa capacitação que fomenta o nosso mercado. O agradecimento aqui da Abracan, de forma infinita, cada um de vocês que compuseram de forma tão grandiosa essa mesa, Magela sempre contribuindo conosco, né? Então, como eu disse lá atrás, ele foi escolhido por unanimidade, né, para moderar essa aqui mesa. de novo Não dia haveria 11, pessoa né? melhor. Dia 11 com o Gilberto falando sobre pagamentos e liquidações internacionais. Né? Sanções Realmente. internacionais. Então, O convite dele também. Exato. Então, gostaria até de tocar nesse ponto, Magela. Eu acabei de deixar aqui no chat para os nossos participantes, para que não percam, na semana que vem nós voltamos com mais webinars, e Gilberto Pacheco também escalou o Magela, né, para moderar esse painel dele de sanções e embargos internacionais, casos práticos. Pessoal, vai ser dia 11, e eu deixei aqui o link para vocês obterem direto o acesso pessoal do Zoom, e no dia 12 vem a Jane Castro trazendo LGPD no processo de onboarding. Então, mais lives especiais para vocês com esses palestrantes grandiosos e profissionais grandiosos do nosso mercado. Só ficam nossos agradecimentos, Júnior, Benvenuti, Andrea, Oswaldo e você, Magela. Muito obrigada em nome da nossa associação. Valeu, pessoal. Foi muito bom. Prazer estar com vocês, hein? Prazer. Todos. Obrigado. Oswaldo, depois nós vamos conversar mais, hein? Você está aqui em Brasília, né, Oswaldo? Não, eu fico em Campinas, vou para Brasília uma vez por mês. Quer dizer, ia, né? Quando você vai a Brasília, me procura que a gente vai almoçar junto aí. Opa, com certeza, o touro nos espera. Tchau, tchau. Um abraço a todos. Tchau, pessoal. Tchau.